Boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre as técnicas e métodos de trabalho com a cooperação, iniciativa, autonomia pessoal e organizacional. Nosso grupo é constituído pela Bianca Oliveira, César Puerta, Gabriele Fondello, Letícia Vieira, Lohane dos Santos e Tainá Vieira. O que é ética? O conceito vem da origem grega, que vem do termo ethos, que significa bom costume, pertence ao caráter e costume superior. A ética também é uma área da filosofia, que estuda a moral do homem, suas condutas em todos os contextos. Ela também estuda seus valores e princípios morais. Então, a ética, ela se refere à conduta humana partindo do princípio bem e mal. Bom, como que a ética se aplica ao âmbito de trabalho? A ética só gera reflexos positivos, ajuda muito no desenvolvimento profissional e pessoal, e a gente consegue ter um ambiente mais harmônico e aumenta a produtividade. Um profissional que possui ética sempre tem comportamentos corretos e tem suas ações baseadas em bons princípios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do porquê a ética é tão importante. Bom, nada mais é, a ética é o conjunto de regras de relação social. Ela é importante porque permite expor regras para o bom convívio social sem haver caos. Ou seja, é necessário ter ética, porque ela é fundamental tanto para o indivíduo no sentido do autoconhecimento, que permite o desenvolvimento dos valores morais e éticos, tanto para auxiliar a sua caminhada, principalmente na coexistência com as outras pessoas, no seu desenvolver, na sua fala com as outras pessoas. Além disso, a ética também contribui para uma vida de uma sociedade mais saudável, tanto para as pessoas com seus diferentes estilos, diferentes opiniões, e o comportamento ético permite que as pessoas saibam mais respeitar o próximo, tanto dentro do mercado de trabalho, quanto fora do mercado de trabalho, quanto dentro de uma loja que não seja no seu ramo de trabalho. A ética em si é necessária, é fundamental. Agora falando sobre a cooperação e os métodos e as técnicas de trabalho, primeiramente eu queria citar o que é a cooperação. Segundo o dicionário, ela é a ação de cooperar, auxiliar e prestar ajuda, dar a contribuição para algo. E podemos dizer que ela existe desde os primórdios da atividade humana na Terra. Ou seja, desde os primórdios da civilização, desde que o homem esteve na Terra reunido com outros seres humanos, a cooperação já existia. Por motivos de segurança, ele passou a andar em grupos e os indivíduos se ajudavam, como já era de se esperar. E a gente pode dizer também que houveram momentos da história em que essa cooperação ela esteve sim mais evidente, dependendo da situação, como é o caso de grandes desastres naturais causados por mudanças climáticas ou guerras causadas pelo próprio homem, e na construção de cada uma das diferentes sociedades e culturas. Mas o que a cooperação ela tem a ver com as técnicas de trabalho? Nós podemos responder isso explicando o que seria a chamada cultura organizacional. E cultura organizacional é um termo muito utilizado em empresas para expressar o resultado da colisão entre pessoas, a forma com que elas interagem entre si em um ambiente e como que esse ambiente ele evolui baseado nessas interações. Ou seja, o que pode tanto fortalecer como enfraquecer uma instituição, dependendo de como isso é colocado em prática. E a gente pode dizer também que geralmente o responsável por implementar essas estratégias que fortalecem a união da empresa e do trabalho conjunto são os profissionais da área de gestão de recursos humanos, ou seja, o RH. Mas pesquisas também explicam que quem irá definir a cultura de uma empresa é também aquele que tem o poder de demitir os funcionários. Já que a cultura ela é feita através das pessoas, ela é definida por quem fica e também por quem vai embora, moldando os valores, os hábitos que são aceitáveis ou não dentro daquele ambiente. E é aí que a gente entra no tópico dos métodos e técnicas relacionados à cooperação. Então, assim, deixando de lado um pouco a área empresarial, a gente pode até imaginar outro campo onde a organização cooperativa ela se faz estritamente necessária.
gerando bons resultados com as utilizações das técnicas certas, que seria a aprendizagem nas escolas, que também é muito chamada de aprendizagem cooperativa, que é um método que foi desenvolvido há muito tempo atrás. Eu não vou entrar em detalhes, mas que se faz através de uma troca entre os professores e os alunos, como um canal de transmissão, um aumento da comunicação. Então, isso vai muito além de fazer os alunos trabalharem em grupo, interagindo entre si. Isso também tem a ver com o trabalho em grupo dentro da sala, a interação de aluno para aluno, e ela também tem que ser uma interação igual, todos têm que ter o direito à fala igual. E pode parecer algo que já ocorre naturalmente, mas que sem perceber, os alunos eles estão potencializando a sua capacidade de solucionar problemas e de planejar e analisar as alternativas disponíveis, lidando com problemas que já surgem naturalmente durante a sua vida de estudos, né? E para que eles saibam reagir melhor quando ocorrem imprevistos e também problemas futuramente no trabalho, né? Futuramente no trabalho em que vamos estar exercendo no futuro, né? E aqui no próximo slide eu falei um pouco sobre... cadê? Aqui. Sobre os métodos e as técnicas, né? São só alguns exemplos de coisas que a gente já acaba fazendo, né? Mas que pode ser aplicado tanto em empresas, tanto em qualquer outro trabalho, tanto no âmbito educacional, que é a organização de equipes com base em seus talentos individuais e facilidades, porque cada um tem, né, a sua facilidade com algum determinado assunto, e essas equipes elas devem ser formadas visando isso, para que seja melhor a comunicação entre os membros, realizar dinâmicas de grupo para aproximar os integrantes. Aí talvez seja mais para escolas, né, e empresas realmente que precisam ter essa comunicação o tempo inteiro e ter uma equipe motivada e centrada em seu objetivo. Se tiver uma parte da equipe já não querendo participar daquilo, já não vai dar certo. E também, né, o principal é o respeito e a empatia mútua entre cada uma das partes. Cada um tem que entender o seu papel dentro da equipe. E também valorizar a parte de cada um dos colaboradores, valorizar as ideias. Não pode ser uma coisa unilateral, tem que ser de todas as pessoas envolvidas. Falando no geral, né, sobre métodos e técnicas de colaboração, seja de cooperação, seja em empresas, escolas ou qualquer outra instituição. E também tem que ter uma ampla comunicação e distribuição de tarefas. Eu vou falar sobre a importância do trabalho em equipe dentro das empresas e também alguns dos seus benefícios. Eu vou começar com treinamento, que é nada muito específico, porém é muito importante. Então, eu vou falar sobre o autoconhecimento, que é colocar em prática, saber, conhecer quais são os seus potenciais, para ter uma noção de qual papel essa pessoa vai ter dentro da equipe, né? E também tem as suas habilidades, que é basicamente aplicar suas habilidades e juntar com as habilidades de outro membro da equipe para, por exemplo, desenvolver um projeto. Também tem a confiança, que é a base para um trabalho bem feito, para o cumprimento das metas estabelecidas, até porque é bem importante você confiar no membro da sua equipe, né? Porque é de lá que você vai ouvir as opiniões que ele tem e também ele pode pedir ajuda, caso esteja tendo algum problema, porque ele vai se sentir confortável. É claro que dentro disso tem alguns desafios, né? Por isso que é bom ter uma comunicação, um ambiente saudável e etc. Que vai também envolver o respeito, né? Um exemplo que eu posso dar disso é, por exemplo, um time de futebol, que o objetivo deles é ganhar o jogo, porém eles não podem fazer isso sozinho. Então eles jogam como uma equipe até que o objetivo deles seja cumprido. A flexibilidade, ela é a base para ter um relacionamento saudável dentro da equipe, né? Então, é o que eu disse. Aprender a ouvir as opiniões, respeitar, e também é bom argumentar. Agora, os benefícios
além do crescimento da empresa, o próprio funcionário, né, o próprio membro da equipe, ele vai também ter o seu crescimento profissional. Então, ele vai ganhar experiências, ele pode aperfeiçoar suas habilidades. E com isso, ele pode sugerir umas boas soluções para a empresa. Ele vai se sentir mais motivado caso dê certo, caso o trabalho em equipe seja bom. Ele vai se sentir motivado e vai crescer mais, vai evoluir mais. E também entre outros objetivos, outros benefícios que vai ter. Então, eu acho que é necessário entender que, para trabalhar em equipe, tem que ter a troca de ideias, tem que ter os conhecimentos, né, a troca de conhecimento, tem que dar suas sugestões, tirar suas dúvidas e também estar aberta a receber críticas, né, porque sempre vai acontecer. E é isso. Agora eu vou falar das dimensões sociais. As relações interpessoais, elas são fundamentais para que o trabalho flua do melhor jeito possível, assim como o seu resultado. Mas por que isso acontece? Bem, quando cada integrante compartilha o seu andamento, o estado da sua parte, é possível que ajude uns aos outros, o que pode gerar pontes mais concretas em diferentes partes do trabalho, que ligam uma situação à outra, tornando o resultado mais unificado. E, no caso de uma apresentação técnica, seja melhor compreendida. Agora vamos a uma situação hipotética. Temos Marcelo e Antônio, que comentaram sobre a sua parte, e isso acabou ajudando Vanessa com a sua própria, e até acrescentando o que foi dito pelos amigos. Agora vou falar da hierarquia. Ela não precisa necessariamente acontecer, mas quando acontece, geralmente em um ambiente profissional, tem uma ou mais pessoas que possuem algum tipo de liderança. O que acontece é que este líder, ou algo do tipo, se torna uma figura responsável pela equipe, pela organização, como também pode avaliar o andamento desta individualmente por cada integrante ou de forma geral. Outro fator importante que um líder pode ter é de conhecer as habilidades de cada um dos integrantes, tornando essa pessoa uma ótima coordenadora, no quesito de saber qual integrante exercerá a melhor dada função. E quando não tem uma hierarquia, as pessoas da equipe elas se reúnem e de alguma forma fazem a divisão desse trabalho. Seguindo as normas apropriadas e tendo constante feedback de cada um, é muito provável que eles tenham um ótimo resultado naquilo que estão fazendo. Agora, a autonomia no trabalho, que também vou falar da autonomia no trabalho em equipe. A autonomia no trabalho pode ser entendida como uma habilidade de estar no comando das próprias ações, experiências e atitudes dentro da empresa. A autonomia não está totalmente relacionada à independência. Ela engloba o engajamento e a iniciativa de participar das atividades que movem negócios. O indivíduo começa a ter mais liberdade para agir. Já a autonomia em equipe, ela é autogerenciada e recebe pouca ou nenhuma direção de um supervisor. Portanto, a autonomia no trabalho é a capacidade dos colaboradores tomar decisões próprias, desde que tenham um plano de ação e esteja de acordo com a cultura organizacional da empresa. Então, como funciona? Eu já falei um pouquinho, de como funciona ali, só falando sobre o que é, mas ela funciona principalmente retendo, e atraindo talentos na empresa. Porque, como eu havia dito, os colaboradores se sentem donos do seu crescimento profissional. Bom, eu vou falar agora um pouquinho entre qual a relação entre a autonomia no trabalho e a confiança. Por que tem que ter confiança na autonomia do trabalho? Bom, a confiança é fundamental para o engajamento dos colaboradores, especialmente relacionando o seu comportamento de autonomia. Se você não confia nas pessoas, então certamente você vai acabar microgerenciando uma atitude pouco produtiva. Você vai acabar controlando essas pessoas, monitorando elas, tratando os seus colaboradores como peças de máquinas
do que pessoas que completam, trazem seus talentos e habilidades para o cargo que dão a elas. Sem a confiança na empresa, você limita as contribuições criativas e minimiza toda a polaridade. Então é necessário você ter uma certa confiança para passar confiança no seu grupo de trabalho. Vamos supor que você é um gerente. E no gerente, você tem que passar confiança para aquelas pessoas que você está sendo um exemplo. E se você não passa esse exemplo para essas pessoas, como você vai conversar com o seu chefe? Você tem que mostrar para o seu chefe que você tem a confiança das pessoas. E acima disso, você fazendo isso, seguindo esse espaço, as principais vantagens serão o aumento de felicidade e realizações no meio ambiente do trabalho, melhora a eficiência, atrai talentos para o seu time, melhora os resultados da empresa, desenvolve novas habilidades, aumenta a responsabilidade das equipes, realiza um bom processo e contratação. Então, você é necessário ter confiança para tudo. Tudo é necessário ter confiança para tudo, para principalmente conversar com o seu chefe, passar uma certa confiança de que aquele cargo é seu, que aquele cargo está em boas mãos. Competências e habilidades. As competências, grupos de habilidades, atitudes e conhecimentos que uma pessoa tem são divididos em 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, envolve a educação formal, a capacidade de aprender e saber o que, o porquê e para quê. Habilidade é o saber fazer, são as experiências, o saber como, as técnicas, o conhecimento tácito. A atitude é o saber ser, ou seja, ter determinação, responsabilidade, comprometimento, motivação e iniciativa. Mas também existe outra maneira de dividir essas competências, que é entre hard e soft skills. As hard skills são as habilidades que podem ser facilmente aprendidas e ensinadas por meio de cursos, treinamentos, workshops. De forma simples, elas podem ser conceituadas como as aptidões técnicas, como graduação, conhecimento de uma língua estrangeira, cursos técnicos, mestrados e doutorados. Já as soft skills são habilidades individuais e aptidões mentais que cada um tem, como comunicação, liderança, criatividade, proatividade e por aí vai. Nós já nascemos com elas e são difíceis de serem ensinadas e assimiladas, mas com dedicação é possível desenvolvê-las. Essas são habilidades essenciais tanto para o trabalho individual como para uma equipe, e quando bem desenvolvidas, o trabalho flui mais fácil e com maior produtividade. Agora, quanto às áreas das competências, elas são intelectuais, de comunicação, sociais e comportamentais. As intelectuais são competências necessárias para reconhecer e definir problemas, pensar estrategicamente e introduzir modificações, além da disponibilidade para buscar autoconhecimento e assumir a responsabilidade pela sua qualificação, sem esperar que sua capacitação seja realizada pelas organizações. As de comunicação são competências utilizadas na forma de expressão e comunicação com seu grupo, superiores ou subordinados e clientes, além de cooperação de trabalho em equipe, de diálogo, de exercícios de negociação e de comunicação. As sociais são habilidades reguladoras do relacionamento e do comportamento das pessoas. São atitudes e comportamentos necessários para transferir os conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa. Para se relacionar com o outro, para trabalhar em equipe, apresentar equilíbrio emocional, desenvolver maturidade e companheirismo. Já as comportamentais são as competências necessárias para demonstrar espírito empreendedor e capacidade para a inovação, iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência da qualidade e implicações éticas do seu trabalho. Por isso, não importa mais tanto meras palavras escritas ou um diploma, e fazer um bom trabalho se você não souber como lidar com outras pessoas e ter mais a agregar do que sua função. Hoje em dia, o trabalho em equipe, uma convivência harmoniosa e autocontrole, bem como o autoconhecimento, valem mais, já que qualificações a pessoa pode ganhar com o tempo através de cursos e pela experiência.